Bom, boa tarde, eu sou o Bruno, tô aí com o João Vitor. A gente vai fazer o primeiro pitch, é o capítulo 3 do livro do Mazieiro, que vai resumir ali alguns conceitos apresentados sobre as mais diversas arquiteturas e sistemas operacionais. E aí, João Vitor, beleza? Opa, beleza, galera? Aqui tudo certo. A gente trouxe algumas arquiteturas presentes no livro. São as arquiteturas de sistemas operacionais monolíticos, de micronúcleo, sistemas divididos em camadas ou sistemas híbridos, e também arquiteturas avançadas, como as máquinas virtuais, os containers, sistemas de exonúcleo e sistemas de uninúcleo. Beleza. Aí a gente começa com os sistemas monolíticos. Ali na nossa própria linguagem eu coloquei como sendo um sistema operacional centralizador, né? E aqui ele trata toda a parte do código, fica realmente no núcleo, tanto a de alto nível como de baixo nível. Então você tem um acesso ilimitado à memória, tanto por parte dos componentes, né? Eles conseguem se comunicar entre si de uma maneira bem mais facilitada, não precisa de muita requisição e obviamente por isso vai ter muito mais velocidade. Só que por outro lado, né? A gente tem alguns erros ali se propagando mais rapidamente. Não é isso, João Vitor? Exatamente. Isso se deve à interdependência dos sistemas nessa arquitetura. Porque como todo sistema operacional está em um único local, por assim dizer, se um sistema, como por exemplo a gerência de processos, tem um erro de memória, por exemplo, isso vai se propagando por todo o núcleo, o que pode acontecer, o que pode ocorrer numa quebra de sistema, por exemplo, uma tela azul da morte. E esse é um dos pontos negativos do sistema monolítico. E alguns exemplos desse sistema são MS-DOS e o FreeBSD. E uma analogia que a gente consegue trazer para os sistemas monolíticos é o primeiro Nintendinho, o famoso NES, onde o sistema, né, o hardware era o videogame, e todo jogo era um cartucho diferente. Então, dentro desse cartucho estava todo o jogo. Dessa forma, todo o jogo era carregado na memória RAM do hardware do videogame, do NES. Dessa forma, se a gente lembrar, todos os jogos do NES que utilizam dessa arquitetura, eles vão ter um carregamento instantâneo, porque todo jogo já está na memória RAM, então o acesso é muito mais rápido. Alguns jogos que têm alguma tela de carregamento do NES, eles extrapolam o tamanho de memória máxima do NES. Então tem que haver uma paginação de memória para esses jogos, mas a gente não vai se estender nisso. Foi só mesmo para trazer uma analogia de como funciona um sistema monolítico, né? Onde todo o código está rodando na memória, todo o sistema operacional está já rodando na memória RAM. Já Perfeito. nos sistemas micronúcleos, é uma perspectiva mais diferente. O mínimo possível do sistema operacional vai ser implementado no kernel, né, no núcleo. Dessa forma, apenas essa parte mínima, né, essa parte micro, vai ser carregada na memória. Todas as outras funcionalidades do sistema operacional, elas vão ser implementadas fora do núcleo. Então, elas não vão ter o acesso irrestrito que o núcleo possui, por exemplo. Elas vão ser basicamente sistemas que rodam no user space. Esses sistemas são chamados de servidores, ou seja, ele serve a algum propósito, como por exemplo o acesso dos drivers. Cada driver vai ter um serviço diferente, por exemplo, ou acesso à pilha TCP e assim sucessivamente. Essa arquitetura provê uma maior robustez a falhas, porque se um desses serviços derem problema, eles são independentes, eles são isolados, então essa falha não vai se propagar ao redor do sistema. Perfeito. Acho muito bom. É, acho que uma das principais características também que acaba perdendo, né, em comparação com o monolítico, é que justamente por ter essa
descentralização, né, não ter um acesso direto, por exemplo, à memória, à comunicação, obviamente vai ter uma lentidez maior, né? Inclusive no livro do Mazziero ele dá aquele exemplo que para você ler algo na memória você precisaria ler de 8 mensagens trocadas, né? Requisição, aceitação, né? Devolução. Então, justamente isso vai ter umas syscalls e cópias de dados que vão diminuir um pouco no desempenho. E como exemplo tem o Minix 3 e o QNX, que são exemplos aí de sistemas micronúcleo. Bem, já no sistema em camadas, nós temos um sistema arquitetado de maneira mais diferenciada. Aqui, as camadas mais baixas vão interagir mais próximo do hardware. A gente pode entender como se o núcleo mesmo do sistema, que faz a interface com os drivers e com todo o hardware, ficaria no layer 0, né? Que é o mais privilegiado, por assim dizer, o mais próximo da camada. E os layers subjacentes, nas camadas acima do layer 0, vão ter mais abstrações, menos privilégio, porque estão mais distantes do hardware, do núcleo, né? E elas vão ter, né, menos acesso direto ao hardware. Só que a camada superior, né, a última camada, ela vai ter a interface do usuário, né, para as aplicações, como se fosse o user space do usuário. Porém, essa arquitetura em camadas gera uma questão. Qual funcionalidade do sistema operacional tem prioridade sobre uma outra? Sendo que em muitas funcionalidades há interdependências entre outras partes do sistema, como, por exemplo, um gestor de processos pode depender do gestor de memória. Só que aí fica uma questão, a gente organiza eles em camadas separadas, em camadas iguais? Se forem camadas separadas, qual tem mais privilégio do hardware, por exemplo? Tem essas questões. Aí justamente são essas questões que acabam sendo vistas como pontos negativos, né? Justamente desse sistema em camadas. Você sempre tem que ir camada por camada para se comunicar, né? Para obter, vamos dizer, essas informações. E também nem sempre é muito fácil você colocar, como o Vitor falou, uma aplicação ou um serviço na mesma camada ou em camadas diferentes. Pode gerar essa dúvida. E aí, como tá aí no próprio slide, né? Você acaba criando aí mais syscalls, né, entre as camadas, que vai justamente prejudicar o desempenho. Um exemplo dessa arquitetura é o sistema Multics, por exemplo. Isso. Pode falar aí, Bruno. Beleza. Os sistemas híbridos, né? Acho que é a proposta que basicamente tenta extrair o melhor dos dois, tanto do sistema que é mais centralizador, né, o monolítico, como também do anterior que a gente já viu, que é justamente você pegar e fazer o intermediário ali, tentar colocar as aplicações, as funcionalidades que são mais críticas do sistema, justamente no kernel, e as que não são tão críticas fora. Isso vai tanto possibilitar aquela velocidade que é característica do monolítico, né, por não ter restrições de acesso à memória, etc. Como também vai evitar, né, para as aplicações mais críticas, que você propague erro de uma maneira muito rápida. Elas vão necessitar de requisição, e isso é exageradamente bom, né, porque extrai justamente o melhor das duas arquiteturas. Exatamente. Então, dessa forma, em sistemas mais críticos de acesso à memória, gerência de processos, o desempenho vai ser mais rápido devido a essa proximidade com o hardware, né? Já outros sistemas menos críticos, eles não vão ser rápidos, porém eles vão trazer uma robustez, no sentido de que caso eles falhem, essa falha não vai se propagar ao redor do sistema operacional. E também
essa adoção, né, dessa arquitetura vai trazer uma modularidade melhor para o sistema, então vai facilitar também o próprio desenvolvimento do sistema. Alguns exemplos desse tipo de arquitetura, né, de sistemas híbridos, são o Windows NT e o macOS, por exemplo. E perpassando aqui também, pelo que o livro comenta, existem também arquiteturas avançadas. Não no sentido de que elas sejam melhores do que as arquiteturas já citadas, mas elas também utilizam alguns conceitos já vistos e melhoram, né, o funcionamento total do sistema, no sentido de que às vezes elas executam por cima do sistema ou abstraem algumas ideias do sistema operacional, que a gente vai explicar um pouco melhor daqui para frente. Uma primeira citada são as máquinas virtuais, que a gente já ouve falar por hora e outra, mas geralmente a gente não sabe direito como é que elas funcionam. Em realidade, uma máquina virtual tem 3 agentes, por assim dizer. O primeiro é o host, né, o hospedeiro, que é o sistema real, por exemplo. Temos um computador que está rodando um sistema Linux, por exemplo. Ele é um sistema real. Caso eu instale uma máquina virtual, ela vai usar os recursos dessa minha máquina real para rodar um sistema virtual, por exemplo, como um Windows em uma máquina virtual. Mas, dando os nomes às coisas, o host é o sistema real, o hospedeiro. Mas alguém tem que ser responsável por essa virtualização. Este é o hypervisor, que é o supervisor de virtualização. E o sistema virtualizado é o guest, que é o convidado. Dessa forma, a gente também possui 2 tipos de virtualização. A virtualização de sistema e a virtualização de aplicação. A virtualização de sistema, ela vai suportar um sistema operacional por cima dela. Ou seja, como esse exemplo que eu já dei anteriormente, eu posso estar rodando uma máquina Linux no meu computador, aí eu inicializo a minha máquina virtual, né, o meu hypervisor, e ele vai rodar um sistema Windows, por exemplo, dentro dessa máquina virtual, dentro desse hypervisor. E ele pode ser nativo ou convidado. O nativo é como se eu esquecesse, por assim dizer, que eu estou usando um Linux. É como se eu começasse a inicializar o Windows e toda a interface gráfica passa a ser do Windows, por exemplo. Como se realmente tivesse um Windows rodando ali. Já a virtualização do sistema convidado funciona como, por exemplo, o VirtualBox, onde eu estou ali na minha área de trabalho, tenho o meu reprodutor de áudio, meu leitor de PDF, e aí eu abro o meu VirtualBox, como se fosse um outro processo do sistema, uma outra janela lá na interface gráfica, e aí eu vou rodar o sistema operacional que eu quiser. Só que vai ter lá uma janelinha do VirtualBox rodando, ou seja, é como se o sistema operacional fosse um app, uma aplicação rodando em cima do meu Linux, mas eu posso ali mexer em qualquer outra aplicação do meu Linux, enquanto eu estou usando no VirtualBox em Windows, por exemplo. Por outro lado, a gente tem a virtualização de aplicação, que diferente da virtualização de sistema, a gente não está preocupado em virtualizar um sistema operacional por inteiro. A gente só quer virtualizar uma aplicação para rodar em um ambiente tal. A gente pode relembrar, por exemplo, do runtime do Java, ou do runtime do C#, do CLR, que são exemplos dessa virtualização. Alguma consideração aí, Bruno? Falei um pouquinho mais. Acho que foi bem completo. Tá tudo certo. Tranquilo. Então, faça as ordens, containers. Beleza. É mais uma arquitetura avançada aqui, né? Nessa daqui tem uma característica interessante, que é justamente por parecer cada container, né, que está ali nomeado como domínio, ele parece muito com a noção de objeto, né? Quando você está com os objetos separados ali em módulos e você não tem necessariamente a visualização. Um objeto não consegue enxergar o outro que está em outro módulo, né? Para comunicação,
porém tem uma entidade superior que consegue enxergar todos. Essa basicamente é uma analogia aí que a gente viu, assim, né?